O Ângelo Priscinotti, não é isso? Então, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, né, no nome do presidente, o deputado Gutenberg Reis, e a plenária em nome do deputado Vinícius Poit. Gostaria de começar deixando uma frase para refletirmos. É uma frase do grande economista Mises, que é: qualquer ação humana visa passar de um estado de maior para de um menor desconforto. Então, isso é natural que o ser humano busque a melhor qualidade. Então, nós estamos sentindo muito isso, porque o mundo está mudando cada vez mais rapidamente, né? Nós podemos ver, igual assim, cada vez mais lentamente as pessoas estão deixando tirar a carteira de motorista. Eu tenho uma irmã de mais de 20 anos, que até hoje não se interessou a ter carteira de motorista, né? Lá na minha cidade, lá em Goiânia, a maior empresa está em recuperação judicial, a maior empresa de ônibus, o Grupo Odilon Santos, e o futuro da economia é compartilhar. Então, cada vez mais, essa ideia de economia compartilhada está fortalecendo. E isso está fazendo com que nós possamos repensar a questão da mobilidade. E também nós temos a questão que as nossas cidades estão parando. As principais causas, né, são a mudança de comportamento das pessoas, né? As pessoas estão indo mais, né, trabalho, mais atividades, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha basicamente casa e escola. Hoje as crianças têm casa, escola, inglês, chinês e uma série de outras atividades, então elas têm que ficar se deslocando. Temos a priorização dos veículos particulares, muito bem demonstradas pelo vídeo do presidente Otávio. Novos aplicativos com o propósito de resolver o problema da mobilidade. Isso deixa algumas constatações, que o transporte público, de forma isolada, não resolve o problema, porque ele está ficando preso na infraestrutura, ele está sendo cada vez mais sucateado em vários outros aspectos, né? Os aplicativos resolvem a mobilidade individual. A pessoa, ela realmente tem um trajeto mais rápido quando usa um aplicativo. Só que na mobilidade urbana como um todo, ela vai gerando, cada carro gera mais um atraso, que outro carro gera um outro atraso. Então, assim, eles não resolvem o problema de mobilidade, pelo contrário, eles agravam. E o nosso modelo atual, né, das nossas concessões públicas, o fato de eles serem inflexíveis não atende mais às necessidades das pessoas. Tudo rígido, tudo para qualquer transformação, depende de uma pesquisa OD, que acontece de 10 anos, é caríssimo. Na hora que você tabulou, já mudou a cidade. Então, esses impactos constitucionalmente geram perda de qualidade do ar, ineficiência do transporte público, perda de produtividade. Em pesquisa divulgada no ano passado, mostra que 4% do PIB é perdido anualmente por causa das pessoas estarem paradas no trânsito. Isso é mais de 260 bilhões. E quais são as possíveis soluções? Aumento da malha viária. A minha cidade virou um campo de obra. Tá? Se alguém for em Goiânia, eu estou ilhado, eu não dou conta de sair de casa para o trabalho. Estão fazendo 3 viadutos no caminho que eu tenho para o trabalho. Porque o penúltimo ano do prefeito, né? Então, tem que inaugurar tudo antes da eleição. Não resolve. Vai continuar, você vai gerar uma percepção muito baixa, ainda no primeiro momento, mas depois os casos tomaram conta. Transfere de igual o Waze. O Waze não resolve. Eu brinco que o Waze ele compartilha engarrafamentos. Porque fala, ali está livre, aí todo mundo vai para lá. Aí ele vai gerando um novo congestionamento, todo mundo vai para cá. A redução do tamanho dos automóveis, essa discussão, vamos usar um veículo menor.
vai chegar um ponto também que não vai resolver, vai estar com muitos veículos na rua. O maior compartilhamento no uso automóvel, que é a questão dos aplicativos, não resolve. E diminuição acaba sendo o quê? A diminuição do uso do transporte individual. Mas de que forma? Entendendo as novas tendências do consumidor, da população, que é uma população cada vez mais urbanizada, usa a cidade cada vez mais, ela quer serviços cada vez mais personalizados, Então, voltado para a economia compartilhada, hiperconectividade, com muita velocidade, que preza segurança, tanto física quanto de dados, e que seja sustentável ambientalmente falando. Esse aqui eu vou passar rápido por causa do tempo, que é mudança de atitudes. Os indivíduos, o mais importante é a mudança de mindset. Hoje, as pessoas mais novas estão deixando de querer buscar uma carteira assinada para ser empreendedor. Então, isso gera uma oportunidade para o transporte público. Porque buscar possuir modos de transporte ambientalmente amigáveis, oferecendo a oportunidade de se mover rapidamente, sob demanda, proporcionando uma bolha de tempo em um mundo onde o tempo é escasso. Então, assim, um serviço agradável, que a pessoa possa ir trabalhando dentro do veículo, ao invés de estar preso no carro. Qual que é a nossa situação atual do transporte público? Modos de transporte com pouca flexibilidade, oferecendo um serviço nem sempre adaptativo ao cliente, que, na verdade, obriga o cliente a se adaptar a ele, porque ele é rígido. Então, a gente tem que transformar o nosso transporte do mundo analógico para o mundo digital. Hoje, nós somos obrigados a ter foco no contrato de concessão, foco na linha como produto, foco na infraestrutura. O cliente é o poder público. Sistema rígido e exageradamente regulado, e a gente trata o passageiro como alguém cativo, alguém que está preso. Para mudar para o mundo digital, ter a transformação digital, foco na necessidade de deslocamento das pessoas, foco na experiência dos clientes, foco em dados, em data science, sistemas ágeis e flexíveis, entregar um transporte do seu jeito, para quem usa. Atualmente, essa frase de Daniel Ramos, atualmente a principal infraestrutura para melhorar a mobilidade são os dados, e não as vias. Quanto mais eu entender, mais eu vou conseguir. E como que nós podemos organizar este mercado de tecnologia? Hoje, nós temos várias empresas de forma isoladas, cada um oferecendo o seu serviço. Nós podemos caminhar para dois modelos. Um no qual o vencedor fornece tudo, um desses vai vencer, e vai fornecer tudo, e vai competir com o transporte público. O Uber já está buscando novas meios, ônibus, tudo, está comprando empresa de ônibus, comprou uma no Egito. Ou uma integração com eles, com todos, tendo o transporte coletivo, a espinha dorsal, transporte de massa, mas sabendo que ele sozinho ele precisa gerar o quê? Capilaridade. Então, o que foi falado, a questão da primeira e da última milha, do serviço sob demandas, que seria um pouco deste desenho. Onde você teria o eixo principal sendo alimentado por serviços complementares. E que, para isso, eu preciso o quê? Otimizar as redes de transporte, preciso de novos modelos de tarifação de negócio. Hoje, na minha cidade, a gente tem um problema muito grande. Nós temos 18 municípios na região metropolitana com uma tarifa única de R$ 4,30. Então, ela é cara para quem anda pouco e barata para quem anda muito. Então, isso acaba gerando cada vez mais improdutividade. E o pessoal vai morando cada vez mais longe. E novos modelos de regulações que sejam ágeis e flexíveis a essa nova sociedade. E essa transformação já começou. Em Goiânia, nós temos um serviço denominado Citybus 2.0, é um serviço sob demanda, ao molde do Uber, onde você faz a viagem pelo celular, Então, a solicitação por app. Você pode carregar grupos até 14 pessoas. O acréscimo por pessoa é 50 centavos. Então, ele normalmente é 30% mais barato que o Uber. Então, no coletivo, aí é incomparável os dois. São linhas dinâmicas, tal qual é o Uber. Pontos virtuais, tarifa variável com distância, começando na 2,50. Frota com identidade visual do serviço, motoristas profissionais e avaliação final da viagem. Então, hoje, existem dois caminhos que temos que seguir. Continuar nessa forma tradicional,
que é dependente do poder público, mas por obrigação, porque o poder público engessa, com limitações orçamentárias e com foco somente em largar o carro. E passar para ter uma ideia de os empresários virem a ser investidores, né, nessas soluções, com a visão global e com foco na experiência do usuário e na otimização de recursos. Ter uma mudança de mindset. Já finalizando, pessoas acham que tecnologia é algo que elas assinam um cheque e compra. Não entende o lado criativo da tecnologia. Então, também não é simplesmente ir lá na prateleira buscar um fornecedor de tecnologia e instalar. Tem toda uma questão que cada cidade tem a sua característica própria, né? Então, para concluir, né, nós temos que buscar essa transformação, a transformação digital do transporte, né, dessa mentalidade, cada vez mais com foco no usuário, na necessidade dos clientes. Porque, como dito naquele primeiro slide, eles sempre vão procurar o caminho mais fácil. E o transporte público cada vez é mais complicado, principalmente em região metropolitana, que tem 2 serviços, a pessoa tem que andar com 2, 3 cartões. Então, tudo isso tem que ser repensado no nosso modelo, porque nós estamos virando os dinossauros e o meteoro está chegando, né? E tecnologia sozinha não é suficiente. Então, temos que lembrar que, em 2001, quando a Apple revolucionou a indústria da música, não foi porque ela criou uma nova tecnologia, foi porque ela usou a tecnologia para reinventar a experiência dos usuários. Então, o que temos que buscar é nos aproximar novamente de quem usa o serviço de mobilidade, de forma o transporte público voltar a ter a questão de ser valorizado. Muito obrigado. Encerrando